E aí, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para a correção da nossa atividade da semana. Primeira questão. A primeira questão, ela pergunta, os esportes podem ser classificados como? Para que a gente classifique os esportes, a gente precisa compreender como são cada um deles. Dentro dessas classificações, a relação de oposição com o adversário, a lógica interna dele, nós podemos classificar aqui de acordo com duas maneiras. Os esportes podem ser coletivos ou os esportes podem ser individuais. Coletivos quando se joga duas ou mais pessoas por equipe e os individuais quando é apenas um atleta em cada esporte. Então, a primeira questão trata-se da letra A. Farei aqui a anotação e depois aí eu mostro para vocês o gabarito. A segunda questão são exemplos de esportes coletivos, ou seja, aqueles esportes que jogam duas pessoas ou mais. E aí nós temos muitos exemplos de esportes: futebol, handebol, basquete, voleibol, hóquei, entre outros. Aqui nas opções nós temos handebol e futsal, bila e peão, surf e sinuca. No caso aqui, também seria a resposta na letra A, o handebol e o futebol. Bila e peão são brincadeiras, jogos populares e não esportes. Surf é um esporte, sinuca também, porém são esportes individuais. Então a resposta da letra 2 também seria a letra A. Terceira questão. Sobre a história do handebol, é incorreto afirmar. Isso é muito bom a gente observar nas minhas atividades. Resposta correta ou resposta incorreta, tá? Sobre a história do handebol, é incorreto dizer que, letra A, foi criado por Karl Schules, correto? Então essa eu não marco. B, desde sua criação, o handebol sofreu algumas alterações. Sim, o handebol ele passou por várias transformações, inclusive ele foi iniciada a prática dele num campo. Hoje em dia é praticado numa quadra, a quantidade de atletas é diferente, a forma de jogar é diferente. Então, ele sim sofreu várias transformações. Ele foi criado em 2019. Não, o handebol ele foi criado há muito tempo por Karl Schules e foi lá na Alemanha, pelo professor alemão. Então, não, o handebol não foi criado em 2019. Como a questão pedia a alternativa incorreta, aquela que estava errada, seria a letra C. Terceiro, a letra C. Vamos lá para a quarta questão. Em um jogo de handebol, temos, letra A, 3 horas de duração. Caramba, 3 horas de duração? Não, definitivamente não. Está errada essa resposta. O jogador que tiver a bola só poderá dar 3 passos sem batê-la no chão. Exata, essa é a questão. Quando o jogador toca uma bola, ele pode correr com ela, só que batendo a bola no chão. Se ele parar de bater a bola no chão, ele vai ter no máximo 3 passos a dar. Então a resposta correta aqui seria da letra B. No 4, a letra B. Quinta questão. Sobre os movimentos técnicos usados no handebol, é incorreto dizer que a letra A, passe, é a forma de tocar a bola para o nosso adversário. Imagine aí, passe é a forma de você pegar a bola e entregar para o seu adversário. Está correto? Não, isso não está correto. Então, essa nós não vamos marcar. Letra B, o arremesso é a ação ou é a maneira usada para tentar fazer o gol. Exatamente, no handebol a gente não pode entrar na área e para que a gente faça o gol a gente precisa realizar um arremesso, ou seja, o arremesso é jogar a bola no gol. Então no 5 a resposta correta também é a letra B. Próxima questão. De acordo com a história das lutas, marque a alternativa correta. Letra A. Foram criadas pelos brasileiros para praticar o futebol. As lutas foram praticadas pelos brasileiros para praticar o futebol? Não, de forma alguma. Algumas lutas foram criadas pelos brasileiros, mas as lutas, no geral, não foram criadas pelos brasileiros, tá? Letra B. Evoluíram com os seres humanos, pois a humanidade sempre teve de se defender de animais para sobreviver. Exato. Desde sempre, a humanidade ela precisou lutar para sobreviver. E assim foi criada as diversas formas de ataque e de defesa. Lá nos primórdios, óbvio, que
precisava se defender. E para se defender, precisava lutar. Então, nessa questão 6, a resposta correta é a letra B. Vamos para a questão número 7. Sobre a capoeira, é incorreto afirmar, ou seja, não é verdade afirmar sobre a capoeira. Na letra A origem data da época da escravidão no Brasil. Exatamente isso. A capoeira tem origem, data da época que havia escravidão no Brasil. Está correto, então nós não vamos marcar essa. Letra B. Muitos negros foram trazidos da África para trabalhar em nosso país, tornando essa prática uma forma de lutar e de resistir. Exatamente, a capoeira ela foi desenvolvida aqui no Brasil com o objetivo de lutar e de resistir à opressão daqueles que tentavam escravizar de maneira agressiva. Então, a capoeira foi criada e desenvolvida aqui no Brasil com esses intuitos, tá? Letra C. Foi criada pelos homens brancos com o objetivo de proteger os negros. Não, errado. Foram criadas pelos negros com o objetivo de lutar e de uma forma de resistência. Como é para marcar a questão errada, nessa questão número 7, é a letra C. Próxima questão, número 8, são características marcantes da capoeira. O que é marcante da capoeira? Letra A. Socos e a violência que impera entre os participantes. Primeiro ponto, a capoeira não se dá soco, tá? Então não é uma característica da capoeira um atleta dar soco no outro atleta, tá? Então A está descartada. Letra B. É acompanhada de música, de rodas e é animada. A capoeira tem música, a capoeira é praticada em uma roda e a capoeira tem muita animação. Então isso é uma característica marcante da capoeira. Então é a letra B. Próxima questão. Jogos e brincadeiras. É correto dizer que. Sobre jogos e brincadeiras é correto dizer que. Vamos corrigir de baixo para cima. Letra C. São sempre praticados em horários em que estamos ocupados. Não, jogos e brincadeiras são atividades voluntárias, aquela que a gente faz quando a gente está sem fazer nada e a gente faz só pelo nosso prazer. Então não são aquelas praticadas em horário em que nós estamos ocupados, e sim no horário que a gente está desocupado, sem ter muito o que fazer. B. Não contém regras. Deve ter. Todo jogo e toda brincadeira vai ter regras. Regras servem para organizar. Por isso que é necessário regras dentro dos jogos e das brincadeiras. E aí, a letra A diz que é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos determinados limites de tempo e de espaço. Exatamente o conceito primordial para jogos e brincadeiras. Então, é a letra A. 9, letra A. E no 10... existem vários tipos de jogos, entre eles jogos cooperativos. Sobre esses jogos, marque a alternativa correta. Vamos lembrar, jogos cooperativos é aquele que todos nós vamos nos unir para tentar vencer um desafio, tentar vencer um obstáculo. Por exemplo, essa quarentena é cooperativa, porque todos nós precisamos nos unir para que as pessoas não fiquem doentes e venham a morrer. A união de todos é que fará com que a gente vença esse desafio. Exatamente assim como funciona dentro dos jogos cooperativos. Nós vamos nos unir para tentar vencer ou chegar a alcançar algum resultado, algum objetivo. Letra A diz assim, ó, são jogos em que só se joga de uma pessoa. Não são jogos cooperativos, a gente joga em conjunto. B. Podemos dizer que são jogos em que todos se unem em busca de vencer um desafio que ele é comum a todos. Acho que a gente fez na minha aula uma brincadeirinha que a gente entregava um lápis ao primeiro da fila e tinha que o lápis chegar no último, passando por absolutamente todo mundo, e a gente tinha um desafio a vencer que era o tempo. Então, jogos cooperativos, aquele que todos se unem em busca de um resultado comum, um objetivo comum a todos, tá? Então, como é que fica? Essa aqui é a resposta B, do 10. Então, o gabarito nosso será 1A, 2A, 3C, 4B, 5B, 6B, o 7C, o 8B, o 9A e o 10B. Valeu, galera. Até semana que vem com nova correção de atividade.